Foco no cliente, vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Então, as organizações dependem de seus clientes e, portanto, devem atender às suas necessidades atuais e futuras, suas exigências e se focar para exceder as expectativas, né? Tem um gráfico de Kano que a gente fala um pouco disso, onde você atende a necessidade do cliente, você supera as necessidades do cliente, mas você surpreende as necessidades do cliente, ou seja, você nem imaginava que existisse produto e você, além de superar as expectativas do cliente, você mudou a necessidade do cliente. Então, o smartphone veio muito com esses exemplos. Às vezes você queria um telefone e de repente você tinha uma coisa maior do que você imaginava, e você vai numa loja para comprar um modelo, de repente tem um outro modelo totalmente diferente, então você acaba superando, né, e surpreendendo até essa expectativa que você tinha. Então, é realmente muito importante ter esse foco no cliente nesse sentido. Na liderança, a gente já falou bastante, né? Então, os líderes estabelecem unidade de propósito e a direção da organização. Eles devem criar e manter um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas na conquista dos objetivos da organização. Então, como eu já comentei, se você não envolver a liderança nesse sentido, ela totalmente descalibrada. Não tá, a produção está remando para um lado e a gestão está remando para o outro. Isso desmotiva, isso perde, você cria uma total descredibilidade em relação ao processo. Você não tem credibilidade naquela metodologia que você vai implementar. A produção faz um trabalho bem feito e se a gestão não está envolvida, acaba perdendo. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês que isso acontece muito. A filosofia 5S não é uma filosofia para você deixar o seu departamento, a sua empresa bonitinho, limpinho, arrumadinho, tudo identificado quando o diretor passa. O 5S é uma filosofia de alta performance. Você pode melhorar, você melhora a performance e o rendimento da sua produção, por você ter o teu posto de trabalho organizado. Então, quando você começa a implementar isso, você começa a ver resultados lá na produção, ótimo. Aí o teu chefe, o teu diretor, o teu gerente chega lá embaixo na produção, gente, isso aqui está fora do lugar, gente, isso daqui não está funcionando, a gente tem que melhorar, isso aqui não é 5S, beleza. Aí ele volta para a sala dele e de repente alguém lá de baixo vai na sala dele para resolver algum problema e quando chega na sala, a mesa está uma bagunça, o armário está uma bagunça, o escritório dele está uma bagunça. Então está tendo o quê? Uma descalibração. Ele está falando uma coisa, mas não está fazendo. A credibilidade perde, você mata a filosofia. Então, se você quer que as pessoas implementem um processo, você também tem que dar exemplo. Como? Então, a liderança também tem que estar envolvida nesse sentido. Engajamento das pessoas, né? Então, é essencial para a organização que todas as pessoas sejam competentes, capacitadas e engajadas na entrega de valor, atingimento de metas e objetivos da empresa relacionado ao seu trabalho. Se eu não engajar as pessoas, se eu não estiver trabalhando com as pessoas envolvidas naquele meu objetivo, não funciona. Então, o Master Plan, que a gente chama, quer dizer, você tem toda uma estratégia corporativa, ela tem que ser muito bem cascateada para que eu tenha um engajamento das pessoas. As pessoas têm que estar realmente 100% conectadas à missão, aos valores da empresa, à estratégia corporativa da empresa. Senão é a mesma coisa que a gente está num barco e cada um remando para um lugar diferente. Abordagem de processos, né? Então, resultados consistentes e previsíveis são alcançados de forma mais eficaz e efetivamente muito mais rápido, com muito mais eficácia. É uma abordagem muito melhor quando a gente está com um pouco de abordagem no processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos melhorar o meu processo, tudo bem. Então, por quê? Porque quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos interrelacionados que funcionam como um sistema coerente. Eu preciso ter essa função, porque senão não tem coerência nenhuma. De que maneira que eu vou abordar o meu processo? Como que eu vou abordar o meu processo? Eu preciso conhecer. Eu preciso fazer, por exemplo, um VSM, um Value Stream Mapping, que é para fazer o mapeamento do meu processo. Eu preciso fazer abordagem do meu processo. Eu preciso conhecer o mapeamento. Eu preciso conhecer o meu processo. Isso faz com que eu consiga melhorar. Eu vou repetir isso algumas vezes também. Você não vai para a guerra sem conhecer o inimigo. Então você precisa mapear o seu inimigo. Você precisa mapear
o que vai acontecer, o que você vai mudar, onde você quer chegar. Você tem que ter a situação atual muito clara e muito bem definida. Melhoria no processo. Então, a melhoria contínua, né, você consegue melhorar todos os teus processos. Então, nós temos aqui 12 princípios da melhoria. A gente fala assim, ó, use a cabeça e não a carteira, né? Então, quando a gente brinca ou quando a gente vai fazer o Kaizen, a gente fala Kaizen, Zen dinheiro. Ou seja, é legal a gente fazer as coisas com criatividade. Porque fazer Kaizen com dinheiro, com recurso, com verbo é fácil. Tudo que eu preciso de máquina, tem, preciso de gente, tem, preciso de recurso, tem. O legal é você fazer esses eventos de melhoria com criatividade, né? Como é que eu posso fazer aquela atividade com menos pessoas? Como é que eu posso fazer aquele processo com menos máquinas? Como é que eu posso melhorar a qualidade tendo o mesmo recurso? Então, vai um pouco da tua criatividade. Repito porque 5 vezes. É uma técnica que os japoneses utilizam já há muitos anos. Eu não preciso parar no 5º porquê, eu posso ir até o 6º, 7º porquê, mas eu posso parar no 3º porquê, mas eu vou estar buscando a causa raiz. O grande erro das pessoas é que quando eu levo um problema para o meu supervisor, meu chefe, falo assim, chefe, a gente está com um problema. O chefe logo de cara fala assim, por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso. Então vai arrumar. Você para só no primeiro porquê. Você pode dar sorte nesse primeiro porquê, encontrar a causa raiz e resolver. Mas de repente você não resolve, de repente você só está administrando o teu problema. Ou você tem só uma ação de contenção, onde existe um custo por isso, existe um tempo que você está gastando por isso, mas você não está eliminando a causa raiz. De repente, se você fizer mais porquês, o teu custo de reparação vai ser menor, o teu tempo vai ser menor e de repente você está achando a causa raiz, você elimina e não tem maior recorrência com relação a esse problema. Trabalho em equipe, colaborando, então um pouco do que a gente falou, como envolver a equipe nesse sentido, mesmo na comunicação, no cascateamento de informações, a gente tem que estar trabalhando na equipe nesse sentido, para criar esse espírito, fazer essa questão da transformação cultural. Pense que os problemas são oportunidades, a gente fala que os problemas são ouros, né? Então, poxa, é um problema? Tá bom, mas é uma oportunidade de você melhorar. De repente, esse problema... você ataca ele, é uma oportunidade de você melhorar, só que quando você melhora o teu processo como um todo. Então você tinha uma performance antes desse problema, você acaba tendo uma outra performance completamente diferente. Opa! Então esse problema acabou virando uma oportunidade e virou um resultado super interessante para a organização. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que mapear e conhecer realmente qual que é o problema. Perceba primeiro o problema e depois vá, né, e veja por si. Então não sai como louco no primeiro porquê para resolver o problema, você só está fazendo um plano de contenção. Realmente entenda o teu problema, verifique o problema, qual que é o problema para você atacar. Então Einstein falava assim, que se ele tivesse 1 hora para salvar o mundo, ele iria concentrar 40 minutos, né, para identificar o problema e os 20 minutos para fazer ação para resolver o problema. Então, a identificação de onde está o problema é super importante nesse sentido e existem muitas metodologias e ferramentas para você identificar o problema e a gente vai apresentar para vocês nas seguintes lições. Não subestime a inteligência e o conhecimento dos outros, por isso que a gente está colocando dos 7 desperdícios mais um, que é o intelectual. Eu não posso desperdiçar uma pessoa que tem talento para outras atividades. Então eu tenho que estar muito bem conectado com a minha equipe, eu tenho que conhecer muito bem a minha equipe para poder colocar esse cara e falar, poxa, esse cara tem uma outra habilidade, ele tem habilidade de gestão, ele tem uma habilidade para resolver problemas muito mais rápido do que os outros. Então eu não posso colocar esse cara para estar fazendo essa atividade apenas, eu tenho que dar mais outras atividades para ele ou trocar ele de posto. Então eu tenho que aproveitar realmente os meus recursos internos, mas para isso eu tenho que conhecer bem a minha equipe. Então o intelectual é muito importante. Pense que a melhoria contínua não tem fim. Então eu sempre falo que o processo de melhoria contínua não é um projeto de melhoria contínua que eu vou implementar. Projetos são coisas que você tem um começo, meio e fim. O projeto de melhoria, a melhoria contínua a gente tem que tratar como uma filosofia, não como um projeto. O projeto tem fim, a melhoria contínua não. O próprio nome já diz, contínuo. Então não para. Poxa, você criou um time para melhorar esse processo. Tá, melhorou, tá. Pega esse mesmo time, eu estou dizendo o mesmo time, não estou falando de pegar um time diferente, não. Pega esse mesmo time, depois de 6 meses, vá no mesmo local para você ver se você não consegue melhorar o processo. Então você consegue melhorar o mesmo processo que foi trabalhado 6 meses atrás com a mesma equipe. Por quê? Porque passou. Tem outra tendência, foi descoberto outras coisas, muita coisa mudou.
Então, a melhoria contínua não é um projeto, é uma filosofia de vida. Abandona as ideias fixas, né? Vamos quebrar paradigmas. Nessa empresa sempre foi feito assim. Ótimo, que bom, vocês chegaram onde chegaram porque foi feito bem assim. Porém, se vocês continuarem fazendo sempre da mesma forma, vai morrer. Então, chegou o momento que você tem que mudar. Você fazia isso antes, porque há 40 anos atrás você não tinha concorrente. Agora você tem, então você não pode fazer desse jeito. Você não pode perder a essência, a cultura da empresa. Isso você não pode perder, isso você não perde. Mas você melhorar os teus processos, você tem que fazer, senão você não sobrevive no mundo de hoje. Nunca desista, seja proativo. Então, novamente, fazer o Kaizen sem dinheiro, fazer o processo de melhoria contínua sem recurso. Seja criativo, vá buscar atividades para isso, vá buscar formas para você melhorar o teu processo. Crie um ambiente para você melhorar o teu processo. Evite desculpas e assuma aquele velho problema. Não, mas é que a gente sempre fez assim, é desse jeito, o chefe quer... Você vai arrumar várias desculpas de por que você está fazendo daquela forma, de um modus operandi que não está funcionando, não é o correto. Então você tem que assumir. A gente sempre fala, se você quer melhorar, você tem que assumir onde você está errando. Quando você assume onde você está errando, é um grande passo para você melhorar o teu processo, ou o teu estilo de vida, ou a forma de você trabalhar corretamente. Opte pela solução mais simples, não espere pela perfeita. Isso acontece muito, né? Vamos resolver esse problema. E aí você está buscando 100%. Você está buscando 100%, você está buscando 100%. Então é melhor 80%, né, do que 100% de nada. Então 80%, não resolveu tudo, mas já é alguma coisa, é 80%. Depois a gente busca os outros 20%. Então não fique focando no 100%, na perfeição, porque depois você acaba não atingindo, o trem passa, as coisas acontecem, e aí você perdeu tempo porque você buscou a perfeição. De repente o 80% bem aplicado é melhor do que o 100% que nunca foi aplicado de nada. E corrija os erros, né? Logo que esses aconteçam. Então, você tem que criar um ambiente para que quando aconteça um erro, isso aparece rapidamente. Nós vamos ver isso no módulo de processos padronizados. Quando você padroniza um processo, isso acontece com muita facilidade. Aparece o problema e você detecta ele rapidamente. E aí o que você tem que fazer? De cara, um plano de contenção para que o teu cliente externo não receba, o teu cliente interno, que é o processo seguinte, não receba esse produto ou esse serviço com erros, né? Mas você tem que corrigir. Então é importante que você tenha uma solução rápida e simples para isso. Então é interessante como você tem esses 12 princípios da melhoria, está muito claro, muito bem definido cada um deles, e aí você fala assim, por que as empresas não implementam? Por que as empresas, vários presidentes, diretores ou esses agentes de mudança vão visitar nessas visitas, nesses tours que se fazem no Japão, na Toyota, e aí você vê um pouco da história da implementação da Toyota dentro da fábrica, você vê as ferramentas que eles utilizam, tem vários livros, o sistema de produção da Toyota já é um referencial teórico que os professores utilizam nas escolas para que os alunos tenham uma noção do que é o Lean Manufacturing, como implementar um processo de melhoria, por que as pessoas não implementam, né? Porque realmente não conhece 100%. Quando você começa a conhecer 100%, a filosofia Lean Manufacturing, aí entra na veia e você aplica. Por isso que é importante você fazer a formação dos líderes primeiro, antes de qualquer coisa.